Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora, como sempre, para todo o estado do Rio Grande do Sul. Hoje é sexta-feira, né? O final de semana está chegando. O final do ano está aí. Está na hora de pagar o IPVA. O IPVA, a matrícula das crianças. E assim a vida é. Mas eu não vou pegar por esse lado aí. Vamos falar de outras coisas. Vamos falar sobre outras coisas. Vamos falar sobre o cancelamento da viagem que o presidente eleito Jair Bolsonaro faria a São Paulo, né? Teria que fazer nesta sexta-feira. Por recomendação médica, ele não fez. Eu também estou achando que nosso presidente eleito está se excedendo, está trabalhando muito para quem sofreu o ataque que ele sofreu, no lugar que ele não morreu por um detalhe, um pequeno detalhe. Então, assim, acho que ele tem que ter calma, ele tem que se restabelecer muito bem, porque eu gostaria que ele chegasse ao final do seu mandato. Não gostaria de ver uma história muito triste que eu já presenciei, que nós todos presenciamos aqui neste país e que acabou dando essa meleca toda, como diz o meu colega Gustavo Vitorino, que deu no nosso Brasil. Não é verdade, Mário? É verdade. Eu acho que ele está muito entusiasmado, né? Porque foi uma luta muito forte dele para chegar até o ponto que chegou, ser eleito presidente da República Federativa do Brasil. Agora eu vejo ele abraçando Filipão, abraçando todo mundo. Ele esquece que ele não está sem a função intestinal, né? Exatamente. Essa bolsa de colostomia. Tanto é que ele não tirou ainda, porque não estava em plenas condições de saúde. Está esperando, ele vai ser diplomado agora segunda-feira, né? Dia 10 será diplomado. Mas eu estou muito confiante em mudanças. Eu sei que vai ser muito difícil. Começarão os ataques, agora começaram a atacar o filho dele, que teria um depósito de 2 milhões de reais, de um assessor do filho dele, um deputado lá no Rio de Janeiro e assim por diante. Isso vai ser um costume já de determinados setores. Já é desde a campanha, né? Já é desde a campanha. Ele, sinceramente, os ataques que o Bolsonaro sofreu nessa campanha, eu nunca vi na minha vida uma pessoa ser tão atacada e ainda conseguir se eleger, né? Então a gente tem que dar parabéns a ele, às redes sociais e a todos aqueles que querem uma mudança no Brasil, no nosso país. Bom, outra coisa que eu quero comentar também, que o Onyx Lorenzoni pediu encarecidamente que as pessoas largassem do pé do filho dele, porque estava demais já a coisa, que está fazendo render tudo que é assunto. Tá mesmo, né, Ana? Tu que lida com as redes e essas coisas todas. Realmente, um assunto que viralizou tanto que ele encerrou mais cedo a coletiva, que ele estava respondendo algumas perguntas da imprensa, e a insistência nesse assunto levou que ele parasse, falou, vou me retirar, saiu da coletiva sem dar mais respostas, o que já demonstra uma certa posicionamento dele, falando que só responderá relacionado à questão de governo. E até comentando sobre a questão do Bolsonaro, ele foi muito criticado por não comparecer aos debates e depois, por uma orientação indo contra os que os médicos disseram, ele compareceu a cerimônias, principalmente relacionado às Forças Armadas brasileiras, estaria se deslocando justamente para estar numa cerimônia de formatura das Forças Armadas. Então, os médicos falaram, olha, reduz, porque tu ainda está em processo de recuperação, certo? Então, os médicos que orientaram o futuro presidente para não ter complicações e o vice ter que assumir, quem sabe, no ano de 2019. Dona Magda, Pois não. Eu quero lhe saudar. Não, acho que não poderia começar o programa sem lhe saudar. Você é a nossa líder do programa. E eu quero... Para de trabalhar a nossa visão. Por favor. Eu quero dizer ao senhor que quero lhe saudar também, que hoje o senhor não está mais verde, como o senhor estava ontem. O senhor está corado, inclusive o senhor estava com algumas manchinhas, algumas coisas de indisposição, o senhor está muito bonito hoje. Na verdade, voltei a sorrir, dona Magda. Eu gosto das tragédias. Voltou a sorrir. Mas olha a minha petulância discordar do seu Marne Barcelos. Sobre... Quase que uma heresia. Eu já me desculpo antes. Já me desculpo antes de discordar do seu Marne Barcelos. Porque nós temos elogiado tanto o COAF aqui, temos saudado tanto que o COAF será dirigido pelo nosso não menos querido ex-juiz e hoje futuro secretário da Justiça, Sérgio Moro. Ministro. E os dados, quem aponta é o COAF. Então, uma coisa é na campanha, quando se levantava a suspeita, que todo mundo dizia bobagem. Os dados que a gente vai trazer aqui, primeiro, que não são provas de nada, porque, volto a dizer, eu mantenho minha coerência desde que vim do primeiro dia aqui.
Inquérito é inquérito, apuração é apuração e é disso que estamos tratando. Sim. Mas só que dessa vez não é um jornal denunciando, não é um esquerdista, um direitista, ou seja lá que for. É o COAF que contrata as relações. O que acharam num motorista, senhores, deste moço filho do Bolsonaro? Uma movimentação de R$1.250.000 quando ele ganha R$23 mil. Só? Quando ele... Não, eu estou dizendo dentro da proporção da movimentação financeira. Claro. Que fez? Ele ganha... Não, 23 gostaríamos nós. Claro. Um motorista, mas que bom que os motoristas ganham bastante, né? Ele ganhava 23 mil por mês, mas teve uma movimentação financeira de R$1.250.000. O que faz o COAF? Vem uma relação. Hoje é impressionante aonde chegou a informatização. Tu tem todos os saques, quem foram os cheques, para onde foram. E entre estes cheques aparece até um cheque para esposa do nosso presidente. Ora, o motorista do filho do presidente tem um cheque depositado na conta do presidente. Então, no mínimo, tem que se examinar isso. A esposa do Bolsonaro? A esposa do Bolsonaro. Não vejo que isso seja uma articulação política, não vejo nada. Senão nós não apurarmos isso. Ele teve 2 cheques, um de 324 mil e um de 41 mil, para um motorista que também se estranhou que tenha tido esta movimentação. Então é isso que está se examinando em relação a esse motorista. O filho do Bolsonaro, intimado sobre isso, ele disse que ele foi funcionário dele por 10 anos, que ele tem certeza que ele dará as explicações. E existem dezenas de cheques sacados abaixo de 10 mil, é quando tu foges do controle, porque se é acima de 10 mil, tem que dar a origem e tem que explicar o destino. Sim. Então eram feitos dezenas de cheques até o valor de quase 10 mil, que aí não precisava dar a origem. Isso tudo que ele terá que explicar e com certeza ele saberá explicar, não tenho a mínima dúvida, dona Marta. Esperamos que sim, né? Precisa. Roberta. Eu gostaria de trazer uma informação bem interessante, um dado bom para a economia do nosso país. O Banco Central, possivelmente, no ano que vem, tem tudo para manter juros baixos no nosso país. E isso vai favorecer os negócios, é bem importante. O IPCA tem deflação de 0,21% em novembro, significando que é a maior deflação para o mês de novembro em 24 anos. O que significa isso? No bolso de todos nós. Significa que os alimentos começam a diminuir o preço, a habitação também e o transporte estão começando a cair. Isso é bem positivo e, como eu disse, tem tudo para movimentar uma economia já esperançosa para 2019. Tomara que essas questões que o Dr. Ruschel está trazendo venham à tona esclarecendo rapidamente, porque para a economia é muito importante boas expectativas. E para termos boas expectativas, o ambiente de negócios é favorável quando existe confiança. E se nós começarmos o ano com um presidente já ali, com alguma sinalização de, ter enfim, cometido algum tipo de problema corrupto, enfim, é complicadíssimo para todos nós. Então, tomara a Deus que isso se resolva logo, né? Agda, posso falar sobre esse assunto? Prometo que eu não vou dizer. Não quero, não deixo. Vamos falar de outra coisa. Claro que pode. Tá. Vou abrir uma exceção, por exemplo. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, mandar um recado para a rapaziada do COAF lá, que nos últimos 14 anos, acho que estava dormindo. Porque nós tivemos milhões para cá, milhões para lá, tivemos milhões nas cuecas, milhões em malas, milhões saindo do Brasil, entrando no Brasil. Tivemos caixa forte recolhendo dinheiro na casa de deputado de madrugada. E eu não lembro do COAF ter dito alguma coisa. E agora ele está preocupado com um cheque de 15 mil ou 20 mil que o motorista do filho do Bolsonaro passou. Eu recomendo ao COAF também investigar o dono da carrocinha de cachorro-quente, em frente lá ao COAF, ao condomínio do Bolsonaro, porque o Bolsonaro às vezes vai lá comer cachorro-quente. Dá uma investigada lá também, porque de repente pode ter uma coisa suspeita. O cara que cuida dos cachorros do Bolsonaro também deve dar uma investigadinha, dá uma olhadinha na conta dele. Para aí, estão de sacanagem comigo. Estão de sacanagem. O cara nem assumiu, já estão enchendo o saco, aparecendo coisa do COAF, que teve de braço cruzado durante 14, 15, 16 anos. Tem que investigar? Tem. Tem que investigar, o motorista tem que dar satisfação, tudo isso tem que dar satisfação. Mas para um pouquinho. Alguém olhou as contas do Instituto Lula? Os cheques de 100 mil para lá, 200 mil para cá? Né? Eu não vi o COAF falar nada. 1 milhão? 1 milhão. Bilhões roubaram da Petrobras. Mais de 2 bilhões e 800 milhões. É o cálculo
nas raias da justiça. Mas especialistas estimam mais de 5 bilhões. Eu não vi o COAF falar nada de movimentação financeira suspeita. Fizeram sumir 2 bilhões de reais? É isso? Então, assim, tem que investigar? Tem. Não claro é Bolsonaro, mas ninguém tem que investigar, tem que punir. Mas eu recomendo ao Moro chamar o comando da COAF, saber quem é que está lá, quem é que botou essa gente lá dentro, o que essa gente está fazendo e qual é a vinculação. Porque, para mim, o COAF, a partir de agora, passou a ser também suspeito. Não esqueçam que foram 14, 15, 16 anos de aparelhamento da máquina pública. E esse aparelhamento vai infernizar a vida do Bolsonaro, vai infernizar o governo dele. O COAF nem começou o governo ainda, parece que já começou. Ah, mas tem que investigar, viu? O cheque de 20 mil pode quebrar o país. Que o cheque de 20... Vai ser me dada a réplica, dona Magda? Não, vai. Ou nós vamos mudar de assunto, dona Magda? Ou nós vamos mudar de assunto? Tenho certeza que nós não vamos mudar de assunto. Claro que não, faça porque sua réplica. Porque moralidade não tem lado. Posso só me interromper? Primeiro, o senhor não fez nenhum comentário, o senhor só deu a notícia. Deu a notícia. Só isso. Obrigado, seu Mário. Ele E outra coisa, uma pena que a pessoa não... Eu chamei a atenção da população para uma coisa que está evidente. Está correto, mas... Uma coisa que está evidente. Vocês dois Ninguém ouviu falar do COAF. Eu cheguei a elogiar o COAF aqui. Eu digo, o COAF agora verdade, vai para a mão do Sérgio Moro, vão investigar, vão correr atrás. Aí vão correr atrás de um cheque de 15 mil, 20 mil, que a mulher do Bolsonaro recebeu, o filho recebeu do diabo que o carrega. Agora, com milhão que apareceu também, né? Esse motorista ganhava 23 mil reais, tá bom. Ele não podia ter um apartamento que vendeu, uma casa que vendeu, que comprou, coisa e tal. Não perguntaram para ele primeiro, antes de trazer a público e entregar para a Folha de São Paulo, para o UOL, para essa gente para fazer festa. Todo esse tempo. Mas eu tô contra-atacando aqui. Ok, porque alguém legal. tem que dizer. Sim. Alguém tem que dizer que, assim como a seriedade faltou no país há mais de uma década, na imprensa também faltou. Claro, Gustavo, eu só gostaria de contribuir dizendo o seguinte: não importa quanto, se houve qualquer desvio do senhor Bolsonaro, há um estelionato aqui eleitoral. Mas ninguém é contra isso, Roberta. Ninguém é contra isso. Se ele roubou R$20, ou 2 milhões, ou 200 mil... O seu Bolsonaro não está em julgamento. Está em julgamento o cheque foi parar na conta da mulher dele. E está em julgamento a movimentação financeira do motorista dele. Do o seu filho Bolsonaro dele, não está em do julgamento. filho. E segundo, eu não sou contra investigar. Eu não sou contra punir. Eu peço aqui, e eu já disse, abri meu voto. E disse que se tiver criticar, eu vou criticar. Aliás, daqui a pouco eu tenho uma crítica para fazer. Do Bolsonaro, da turminha dele. Mas essa do COAF, o COAF mostrou as unhazinhas. E a gente sabe que a máquina está aparelhada. Há 14, 15, 16 anos que essa máquina vem sendo aparelhada. Então não vai ser agora que um cheque de 10 mil, de 15 mil. E os bilhões que roubaram do país? Cadê? Deixa o Chicão falar sobre isso. Dona Magda, eu só acho o seguinte: eu acho que pode acusar todo mundo. A acusação só não pode vir da esquerda. Porque a nossa esquerda, ela deveria ser tirada do Brasil. Devia ter um espírito de Pinochet, baixar do general Mourão e mandar esses caras embora. Porque esses caras, além de roubarem todo o Brasil, o presidente deles, o ídolo deles, tá preso. O candidato deles, veja só, o cara votou num cara que virou réu depois. O voto desse cara não vale nada. E esse cara, como opinião, não existe. O esquerdista tinha que ser mandado para a Coreia do Norte, para a China, Venezuela, e não ter essa vidinha mimimi de falso intelectual. Porque essa gente, além de não ter base histórica, ela mente. O Collor de Mello tinha razão. Ele ganhou uma eleição por causa do Lula, da Elba. Por que o Lula e todos esses caras são todos chinelão? Eles não têm cabeça, roubaram esse nosso país, 16 anos, como diz o Vitor, e ainda querem falar do cheque do Bolsonaro. O que é o cheque do Bolsonaro? Não é isso aí? Passadina, que nós compramos o ferro podre por 250 milhões de dólares. Quem é esses esquerdistas? Por que não tem um Pinochet aqui no Rio Grande do Sul para mandar esses caras tudo embora no Brasil? Eu não gosto de esquerdista, é um nojo. Eu quero que tu fique calmo. É o nojo da humanidade, é o cara da esquerda. Por isso que George Bush, todos esses caras são meus ídolos. Esquerda é paredão para eles. Muito bem. Doutor Russo, Posso ir pra réplica, dona Magda? E além disso, eles fedem, tem mulher feia ainda. Dona O esquerdista fede pra caramba. Fede pra caramba. Eu nunca cheirei nenhum desses caras. Posso ir para a réplica, dona Magda? Por favor, a palavra é sua. Desconsiderar a manifestação do Chicão, porque aí nada contribuiu para o debate que até... não contribui pra ti. Não, pro debate não é pra brigar. Mas para as pessoas que têm um posicionamento, contribuiu porque essa gente levou nós à miséria.
Se existe narcotráfico, se existe roubo no Brasil, é por causa da esquerda. Quando tinha militar, não tinha isso aí. Tá, ok. Então, Agora o vamos, Chicão doutora. que Pega se- do ponto e segue adiante. Não, mas então agora fui mencionado, dona Maria. Agora você foi mencionado. Eu quero só lembrar o seguinte, o Chicão, que é um professor de história, acompanhou isso. Quando surgiu o PT na década de 70, ele surgiu exatamente como padrão de moralidade. Ele jogava exatamente na sociedade isso. Contra a corrupção, apresentava a corrupção que já existia na época, vinha das acusações da época da ditadura à corrupção e surgiu como um novo padrão de moralidade. Agora, nós estamos outra égide. A minha acusação que existe contra o passado não absolve o futuro, dona Mária. Não dá salvo-conduto a ninguém. Quem roubou está preso, está respondendo a Lava Jato e ninguém Outros nessa serão bancada presos. até hoje se atreveu a dizer uma palavra em defesa deles. Agora, isso não dá salvo-conduto para ninguém. E segundo, não dá para terminar com o jornalismo da bancada, porque se não é notícia, um motorista do filho do presidente, que tem uma movimentação bancária de 1,5 milhão na conta dele, um cheque que circula pela mulher do presidente, se isso não é notícia, nós vamos ficar falando aqui de não sei do quê. Não, é porque aí notícia terminou o e programa, foi dado, pessoal. é notícia não e dá foi para dado. ficar bravo. Essa é a notícia, cada um acredite no que quiser. Agora, se roubaram passadeira, o Lula está preso. Eu não vou discutir o Lula, eu tenho que discutir o futuro presidente, porque o futuro do país está no futuro do presidente, não no que está preso. Muito bem. Muito obrigado, dona Maria. Muito bem. Quero dizer uma Parece coisa. que eu vou ter que desenhar, né? Não, Porque a não. minha crítica foi ao CARF. Tá, ok. COAF. COAF é esse troço Tá aí. bom. Tá, mas tá, a minha acabou. crítica foi a esse negócio. Eu devia rebater o seguinte: Tem que a investigar. crítica é pífia, porque 20 mil reais perante a bilhões de dólares, a portos em Angola, porto em Havana, aero não sei o que em La Paz, e nós não temos dinheiro para terminar uma ponte no Guaíba, é uma hipocrisia total. Isso é jornalismo da hipocrisia. É o jornalismo mimimi da Muito esquerda. bem. Eu quero dizer uma Do coisa. cara mal qualificado, porque esquerdista é mal qualificado. Ele é mal amado, é mal tudo. Mal tudo. E tem mulher Bom, feia. Tem mulher Sempre tem mulher feia, feia. fedorenta, Ele é ratão, tudo cara. isso. Tá, olha O aqui. esquerdista é ratão. Tá, vamos parar os nossos ratões aqui. Deixa eu falar uma coisa. Um telespectador que não mandou o nome faz uma crítica severa a nós e concorda em gênero e número com o Ruschel e diz o seguinte: o Ruschel não demora muito, é outro que vai sair do programa. Não, Que o Ruschel, por isso não. Mas eu tô... Mas o Russo não é esquerdista, é um cara moderno, boa pinta, Isso, veraneia. não, é que Quer assim, dizer, ó. se ele veraneasse lá no Labinho, Tem carro uma bonito. barraca com uma índia lá. Com licença, posso continuar falando? Isso, ele não era um cara... Dá licença. Obrigada. Vocês são muito gentis, eu nem preciso gritar. Olha aqui, ó. Mas ele não escreveu o nome e eu perdi o coisinha dele aqui, o WhatsApp. Mas ele disse isso, então te apoia em gênero e número e fala mal de nós. Ai, que dá. E a Kênia, calma, tu também não, calma, tu é novinha. Boa noite. Está em estágio probatório. Tu tá em estágio probatório. Recém-segunda. Bom, sobre o governo eleito e críticas, quero dizer, essa é a Kênia de Sapucaia. Sobre o governo eleito e críticas, quero dizer que agora eles são a vidraça. Quando foram oposição, nunca pouparam ninguém. E até hoje citam em seus discursos ofensas aos seus opositores. Quem não quer ser apontado, que não seja governo. E viva a oposição, seja ela qual for. Há uma função social na oposição. Acreditar num governo é uma coisa, defender incondicionalmente é outra. Kênia de Sapucaia, completamente coerente. Fale. Parabenizar a nossa Aninha. ouvinte pelo comentário, mas também o Erivelton, que está na nossa audiência, assim como a Alana Crestani, a Débora, a Gladys, a Olga, mas o Erivelton, ele faz uma parabenização atrasada para o Chicão, que estava de aniversário ontem, não estava aqui com a gente, mas ele deseja maior felicidade, que o Chicão tenha muito sucesso e consiga todas as conquistas, aliás, que veraneio muito bem, como sempre veraneou. Então, Erivelton, te cumprimentando, Muito bem. Chicão. Parabéns pra você Eu cantei, ó. nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parou. Ó, Chicão, vai comer seu bolo. Nossa, nem tem bolo. Nem tem bolo. Ele mente me dá. Dona Magda, eu não vim de moto só para levar hoje o Chicão em casa no dia do seu Que aniversário. amor. Porque, Foi ontem. Porque eu sou, além Lógico, de mas ser ontem ele amigo não do estava. Russo, eu me congratulo com essa amizade que é extremamente direitista. O Russo é que nem eu.
é direita total, é Bush, e ainda é boa pinta, por isso que eu continuo vendo. É que eu acho que eu tenho ido com o volume muito alto do rádio, eu acho que eu não tenho ouvido. Não estou ouvindo nada tão bem assim, Dona né? Magda. Então, pois não, senhor Marne. Eu tenho um assunto importante que eu gostaria Então, de fale-o. tratar, a importância do dia de hoje na história. 7 de dezembro de 1941, ataque a Pearl Harbor, no Havaí. E foi o ataque que determina a entrada oficial dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Quando os japoneses atacam aquela ilha com a morte de 2.900, 3.000 pessoas, 3.000 jovens americanos, oficiais, etc., que ali estavam, os navios destroyers que foram afundados, barcaças, etc., os Estados Unidos parte para aquilo que o presidente Roosevelt queria. Como o presidente Roosevelt, ao se eleger em 1932, assume em 1933 a presidência dos Estados Unidos, propor um New Deal, um novo acordo, tirar os Estados Unidos do lodo que estava em função do crash da Bolsa de Nova York de 1929, ele havia dito, o povo americano não suporta mais guerras, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial. O que acontece? Ele precisava de um mote, de um motivo para declarar guerra, para entrar na Segunda Guerra Mundial. No dia posterior, o Congresso reunido, ele vai perante o microfone do Congresso, na frente de todos os congressistas, e estabelece o dia 7 de dezembro de 1941 como o Dia da Infâmia. O Dia da Infâmia. Conclama o povo americano a se unir na luta contra o fascismo, na luta contra o nazismo e na luta contra o imperialismo nipônico. A partir daquele instante, os Estados Unidos entra na Segunda Guerra Mundial oficialmente, porque os Estados Unidos já estava na guerra, financiando a própria China, financiando também a Inglaterra através dos arrendamentos e empréstimos, que foi uma lei criada também no Congresso americano. Esse dia foi de suma importância, porque a partir daí, com o estabelecimento da Guerra do Pacífico, a chamada Guerra do Pacífico, porque existia a guerra na Europa, que os Estados Unidos participou, e a Guerra do Pacífico, que foi o confronto entre Estados Unidos, poucos aliados e o Império japonês. Seria vencido em mês de agosto, 6 e 9 de agosto, com o lançamento das 2 bombas de Hiroshima. Então, hoje o dia é muito importante que as pessoas não esqueçam esse flagelo chamado guerra, como foi a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Pela primeira vez eu vou contradizer o meu ídolo desde a infância, quando eu era pequena, minha mãe dizia, tu tem que ser culto igual a Marne Barcelos. Marne Barcelos está cometendo uma hipocrisia. O dia da infâmia... Não, a hipocrisia que cometeu foi o presidente Roosevelt. Uma força armada americana extremamente agressiva no Pacífico, que os Estados Unidos, 4 anos depois, destruiu 2 gerações de japoneses, Hiroshima e Nagasaki, onde ele poderia ter atirado a bomba atômica na Baía de Tóquio para mostrar o poderio americano. Não, destruiu Hiroshima e depois destruiu Nagasaki para mostrar que ele é forte. Os americanos, a maior infâmia é o dia dos americanos, e não o dia dos japoneses, que foram tão heróis para defender aquela pequenina ilha. Em primeiro lugar, quem disse isso foi o presidente dos Estados Unidos. Em segundo lugar, o senhor nem deixou eu terminar. Eu falei, os Estados Unidos tinham o interesse de entrar na Segunda Guerra Mundial. Usou aquilo para entrar. Bombardeia uma base naval, eu disse, isso não é motivo. 13 mil pessoas morreram. 13 mil. Quantos milhões morreram lá? Mas é uma guerra, na guerra morre gente, meu amigo. A guerra é o maior flagelo, como eu digo todos os dias. A filosofia americana é 1 para 500 mil. Mas eu não estou defendendo os americanos, eu estou dando a posição do Congresso americano e do presidente Roosevelt, do secretário de defesa, do secretário de financeiro lá, do Baruch, etc., daquele bloco todo, porque os Estados Unidos tinham que ter um motivo para entrar na guerra. Se ninguém ataca o território americano, os Estados Unidos passariam ao largo da guerra. Foi esse que foi estabelecido. O dia foi chamado de Dia da Infâmia, porque os Estados Unidos disse o seguinte: não recebemos o comunicado de guerra. Mas o comunicado já havia sido lançado, só que existe um horário, um fuso horário. Foi entregue a ordem de guerra, o embaixador nipônico foi entregar a ordem, foi entregar a declaração de guerra do Império Japonês contra os Estados Unidos. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar afinar. Peraí, vamos tentar afinar, fazer assim, ó. Você sabe que até hoje... Cada um tá falando uma coisa. Você sabe que até hoje, eu não sei por que o Japão atacou os Estados Unidos? Mas eu sei, eu te posso explicar rapidamente aqui. Eu gostaria, porque o poder econômico. Como o Japão invadiu... Mas pera um pouquinho, você ataca alguém porque é maior que você? Como o Japão... Isso é motivo? O Japão ataca a China
ataca a Indochina e ataca alguns países asiáticos, tomando conta de toda aquela região, os Estados Unidos estava perdendo, né, as suas bases ali. E os Estados Unidos começou a cercear o Japão, a sufocar o Japão economicamente. Tanto é que o combustível que o Japão tinha era para mais 40 dias. Ou o Japão atacava ou se rendia à política americana. O almirante Togo e todos os outros resolveram atacar com a aquiescência do imperador, o Hirohito, né, que assina e que se posiciona a favor da declaração de guerra contra os Estados Unidos. Foi econômica? Claro, toda guerra é econômica. Toda guerra. No fundo é econômica. Ah, religiosa, mentira, é econômica. Depende, aquele bate-boca da Rússia lá no sul da Ucrânia, lá tem um componente militar, né? Lá é mais estratégico, logístico que propriamente... Sim, a base de Sebastopol, que fica lá, que vai dar entrada no Mediterrâneo, que ele precisa daquela entrada para o Mediterrâneo, aquilo ali é vital para a segurança, principalmente nesse momento em que o Putin declara que vai construir o mesmo número de ogivas nucleares que os Estados Unidos têm, essas de médio curto alcance, que nós falamos agora. Então a coisa está feia, as pessoas não pensam que a coisa está... A dona Putin não está satisfeita. Ô, dona Putin, o seguinte, o seu Marni, gosto muito das dicas literárias, históricas e culturais. Menos gritaria seria elegante. Abraços fraternos, meu nome é Jefferson Tommy Miller e sou telespectador assíduo deste excelente programa. Magda, fico triste quando tens que levantar a voz para apaziguar os ânimos. O que eu vou fazer, né, seu Jefferson? O que eu vou fazer? Ele tem o nome de um presidente, Jefferson. Deixa eu dizer uma outra coisa para vocês. Algumas pessoas estão reclamando, Três Coroas, Santa Maria e algumas outras localidades do interior do estado, que às vezes nós temos problema de áudio, às vezes de imagem, não pega na TV em Três Coroas, só pela internet, agora nem pela internet. Eu quero dizer aos senhores o seguinte, tem muitas localidades onde ainda nós estamos instalando o nosso equipamento, porque conforme os prazos que se tem, primeiro se colocou em dia um determinado pedaço do nosso estado e agora nós estamos indo devagar e sempre, mas fazendo todas as transferências de canal digital, enfim. Então, assim, realmente a gente sabe que vocês às vezes têm problema em Santa Maria, que vocês às vezes têm em Três Coroas, como tantos outros municípios, mas é isso. É o tempo que nós estamos levando para fazer a instalação, a mudança para a Gávea. Ele falou do Thomas Jefferson. Thomas Jefferson foi o terceiro presidente dos Estados Unidos. O nome dele é interessante, né? Ele pediu um café e a mãe dele virou Thomas Jefferson. Aí ele... O ídolo do senhor... Eu não aguentei. O ídolo do senhor Vitorino chama-se Olavo de Carvalho, o intelectual brasileiro. E eu vou ler aqui, eu estou com a revista Veja aqui, a revista Veja de hoje, né? Bom, não, eu vou dar para vocês dois. Ele é a Joyce. Licença. Primeiro ele disse, nenhum homossexual quer ser aceito simplesmente como pessoa, quer ser aceito e valorizado enquanto homossexual. Quando alguém o aceita como pessoa, condenando ao mesmo tempo sua opção sexual como doentia ou anormal, ele se sente discriminado. Segundo assunto, se você... Atenção, Vitorino. Se você é portador de qualquer diploma de universidade brasileira, em 50% dos casos, você é um analfabeto funcional. O intelectual que precisa de um papelzinho desses é, por definição, um incapaz e um fracassado. Aí eu fui levantar a formação dele, a graduação, nenhuma. Muito bem. Então está explicado, doutora Roberta, explicado a posição dele, né? O nosso telespectador Luciano Fontes... Nosso telespectador Luciano Fontes gostaria de saber o endereço do supermercado que tu faz compras, porque no dele os preços só aumentam. Tá. Magda, eu gostaria de trazer uma informação também que hoje os caminhoneiros estão avaliando voltar a fazer uma nova greve, em razão de que hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, suspendeu a aplicação de multas contra empresas que não cumprirem a tabela do frete. Para os senhores terem uma ideia do impacto que isso causa na nossa economia, é tamanha que, segundo, que foi feita uma pesquisa com mais de 500 empresas exportadoras do nosso país e todas elas, 90% delas, todas as empresas usam as rodovias como caminho de exportação.
Então, imagina o impacto disso. Estamos falando de exportação, imagina no mercado interno e tudo que nós passamos nos últimos meses em razão disso. Então, é uma situação extremamente delicada e que vai exigir aí uma negociação, um jogo de cintura. O que tu acha disso, Vitorino? O Brasil, quando fez a opção do modal rodoviário, ele assumiu um risco. É verdade. Nenhum modal de transporte, nenhum modal logístico pode ser hegemônico numa nação. Se você olhar, Ruxo, as grandes economias do planeta, você vai ver que os modais logísticos, eles são pulverizados. A Rússia tem grandes ferrovias, a malha aeronáutica da Rússia, com aqueles aviões Ilyushin também, a malha aeronáutica, a malha ferroviária da Rússia, os Estados Unidos nem se fala, né? Eu tenho esses dados. Quando o Brasil fez a opção pelo modal rodoviário e os governos subsequentes, depois do governo militar, os governos militares, não mudaram isso, a conta ficou. E esse tipo de coisa é uma conta que a gente vai pagar. Menos de 1% das nossas empresas usam o transporte ferroviário, que a gente poderia usar, enfim, menos de 4% usam o transporte aéreo e só 0,4% usam o transporte fluvial, e nós somos um país extremamente rico de rios, então um sabe desperdício. O que me impressiona? Vocês lembram da guerra dos da greve dos caminhoneiros? Que nós discutimos, nós aprofundamos tudo isso. Tá, aquilo foi um alerta. A partir dali, nós deveríamos ter começado a planejar o que nós vamos ter. Quem ouviu falar dessa matéria depois? Mas eu posso te garantir uma coisa. A equipe de transição do Bolsonaro está muito atenta a essas mudanças e eles pretendem fazer parcerias público-privados bem arrojados no sentido de dar um gás nisso. Isso, sem dúvida nenhuma, a infraestrutura. Isso, o que os caminhoneiros querem? Esse é o problema. Ah, pois é. Dar um gás nisso. Qual é o nisso? Assim, eu estava falando em nós criarmos a alternativa de o que se escreveu desde a greve dos caminhoneiros, que parou o país, paralisou o país, né? Nós discutimos, todos tivemos acesso a esses números, ficamos estarrecidos com eles. Terminou a greve, todo mundo encheu o seu tanque de gasolina e foi para casa. Ruxo, esse é um projeto, é um processo que leva muitos anos, talvez décadas. Lógico. Hoje nós temos, pelos números que a Roberta deu aqui, nós temos 95% do modal de transporte do nosso país rodoviário. E olha, nós somos um país com muitos rios navegáveis. O Rio Grande do Sul, nossa, mas nunca ninguém investiu nisso. Para você ter uma ideia, o modal aéreo, que é o modal da moda, não pode pousar avião de carga com mais não sei quantas libras aqui no Salgado Filho. Se ele pousar aqui, ele não tem pista suficiente para parar. Ele vai parar dentro do estado do Grêmio. Ele vai parar na goleira do Grêmio. Eu ouvi nesta quinta-feira lá no almoço da Farsul, o presidente da Farsul, Gideão, falando que os caminhoneiros sempre são importantes. E que eles vão continuar precisando muito deles. Por mais que tenham outras coisas, que ele disse que não tem essa de querer inviabilizar, porque eles precisam. Tem determinadas localidades, tem determinadas coisas que eles precisam, que Magda, é mais barato fazer. O que eles querem? Essa é a minha pergunta. O que eles querem? Porque o que acontece? O frete mínimo, muito bem, trouxe um piso interessante. As empresas de transporte e logística estão aplaudindo, estão achando maravilhoso. Só que tem o seguinte, está apodrecendo grão nos silos. Está apodrecendo milho no saco. Sabe? O processo de deterioração, porque o produto perdeu competitividade, não tem preço final. Sem preço final, afunda. E aí, quando a gente fala em exportações, a Roberta falou em exportações, compromete as exportações, porque a gente passa a exportar, sabe o quê? Nada. Imposto, Exatamente. taxa, tarifa. Sim. Então, os caminhoneiros não vão gostar. Eu os defendi aqui, coisa e tal. Agora, eu vou ser honesto. O governo não tem que tabelar nada. É oferta e procura, amigo. E até porque... É lei de mercado, porque tem uma coisa. O governo não consegue cuidar dos preços dele. Os preços do governo são fora da realidade. A gente tem que voltar à discussão da época, então. Vamos voltar à discussão. Eu não queria voltar, porque o tema, além de nós não termos a solução, né? Eu não queria voltar, mas só vamos lembrar. O que originou a greve dos caminhoneiros? O que eles diziam? O combustível. O preço do combustível. Tá? Em relação ao que eles gastavam para se deslocar e em relação ao que eles receberam, menor, que era mais barato tu encostar o teu caminhão e ficar em casa.
porque estava dando prejuízo. Esse é o início da greve dos caminhoneiros. Como essa equação vai se solucionar? Aí se trancou o preço... Peraí, tá solucionada. O preço do combustível caiu 22%. Tá, não. Então, que eu tô dizendo. Tá resolvido. O que os caminhoneiros querem agora? Não sei. Apresenta uma proposta. Não, mas aí era combinado, Gustavo. Mas já saí com vamos fazer greve, até porque não reverberou, né? Só para combinar, que eram duas ações. Uma era o preço do combustível parar e tu definir um frete para que eu já tenha certeza que ao sair de casa eu não vou trabalhar com prejuízo e não ficar à mercê, porque eu levo uma carga para São Paulo, mas depois de São Paulo eu tenho que voltar para Porto Alegre. E aí lá eu sou aviltado por qualquer preço porque eu não tenho. Então eu queria um funcionamento mínimo. Isto aí, houve uma mediação de um ministro com todas as empresas de transporte, com todos os sindicatos, e ninguém construiu uma solução conciliatória. Agora eu ouço uma decisão, quando o judiciário é que vai dar a solução de um caso complexo dele, eu não posso imaginar que vai dar certo mesmo. Agora, o interessante, assim, sem dúvida nenhuma, os caminhoneiros ainda vão permanecer liderando tudo isso, porque até nós implementarmos essas políticas de ferrovia, de hidrovias, leva tempo. Então, é um sistema que tem que ter uma construção. O que mais importa para o nosso país crescer? Que a gente tenha uma política organizada, estratégia de governo, um plano de governo que independa do partido ou do presidente que esteja vigorando naquela etapa, que a gente saiba o que o nosso país vai crescer, vai investir ao longo dos anos, ao longo de décadas. Isso é que o nosso país não tem ainda. Não tem esse projeto, essa organização, onde a gente saiba, olha, nós estamos investindo em hidrovias, estamos investindo em ferrovias, estamos valorizando. Então, assim, enquanto uns tiram a corrupção, trabalham de um lado, trabalham do outro, isso vai promover... Ninguém pode falar de falta de tempo. Um posicionamento mais sério, mais correto como país. Ninguém pode falar de falta de tempo, porque o Fernando Henrique ficou 8 anos. Ah, sim. O PT ficou... Não, foi escolha. 13. Não, eu até... Ou seja, falta de gestão. Não, até assim... Foi pior, foi pressionado pela indústria automobilística, que queria vender caminhão. Na verdade, assim, eu até fiz uma análise que... A força da Anfávia em Brasília é devastadora. O Fernando Henrique, ele ficou conhecido muito, a marca do governo dele foi a estabilidade dos preços. O Lula... as políticas sociais. E a Dilma, num primeiro momento, começou com a história do PAC e depois desandou. Aí foi aquele escândalo todo, né? Desandou a maionese. Olha aqui, ó, os nossos telespectadores, televisão é uma coisa complicada. Daqui a pouco a gente está falando uma coisa, tem um outro que aparece, sobrou para ti. O Rafael Neto diz o seguinte. Para mim, quando se fala a verdade, dão sorrisinhos. Que vergonha. Oi? Primeiro. Ruschel ou feliz, diz Giovanni Souza de Abreu. A felicidade do senhor Ruschel ao falar sobre o filho do Bolsonaro foi constrangedora. Vitorino, dá aquela ficha vermelha para ele, Ruschel ou feliz. Mas tem um que é pior. Peraí que eu quero ler porque a pessoa... Porque o nosso telespectador tem vez. Tem vez no programa. Tem vez. Olha aqui, ó. Espera que eu vou achar aqui. Espera um pouco. Não tem pressa, não. Magda, enquanto isso, eu quero comentar o seguinte. Tu não vai dar número mais, né? Porque vai me dar um nó. Eu quero mandar um beijo. Manda beijo, então. Para uma babá muito especial, que ela é babá das filhas de uma grande amiga minha, a Aline Barrenuevo. Beijo, Aline. E é a Jajá. A Jajá e o marido dela assistem o nosso programa diariamente e ela é completamente fã do Ruschel. Ela me encontrou hoje, pediu que eu te mandasse esse beijo e ela disse o seguinte, eu cheguei a anotar, manda um beijo pro Dr. Ruschel e diz a ele que ele é um gato, além de inteligente. Mandei o recado, já. Coitada. Tô em grande fase, dona Magda. Vou acabar com a tua alegria. Agora termina. Agora, dona Magda. Vou acabar com a tua alegria. Agora tu vai ver. Tava grandão. Tu vai ver o que é bom pra nós. Fala devagar, dona Magda. Devagar, porque eu tava adoentado. Eu quero lembrar que eu tava adoentado. Não, e aí eu só queria, só pra Violeta não ficar triste, eu preciso mandar um beijo pra minha Violeta. Beijo, Violeta. Ela faz assim toda vez que eu mando beijo. Então, boa noite, bancada! Gostaria de destacar que a notícia do cheque do motorista do filho do Bolsonaro, conforme o senhor Ruschel falou, tem que ser dada, mas com seriedade. Sem o sorrisinho hipócrita que ele fez questão de dirigir à direita da bancada. É muito triste ver alguém torcendo contra o seu país, muito triste. Mas é o resquício de 14 anos de mutilação cerebral imposta por essa esquerda vil e nefasta. Quem escreveu isso foi seu Zanoni de Canoas. Seu Zanoni, quem vê cara não vê coração. Eu não sou paga para defender o Ruschel e ele vai falar.
vamos de novo, presta atenção. Eles aqui desse lado, principalmente o Vitorino, estava dando pau nele, dizendo que não sei o quê. Ele estava sorrindo para o Vitorino, para a ironia que estava acontecendo. Tem nada a ver com o problema do país. O que é isso? As pessoas veem o que querem, é difícil isso. Mas eu acho que é importante uma coisa, eu acho que foi em relação a quando eu comecei a dar notícia, que eu primeiro me dirigi à senhora de uma forma simpática, como sempre eu faço. Mas talvez ele mal-humorado com a notícia, que ele não gostou de ouvir, mas as notícias, elas são para ser dadas e a gente dá a credibilidade que quiser. Eu não inventei um dado aqui, portanto... E não teceu um comentário. E não teceu eu não adjetivei sobre ele. Não deu Talvez o Vitorino achou que a notícia não é relevante, também é uma opinião que se respeita, mas eu não inventei nenhum dado. Eu só acho o seguinte, que a gente tem que parar, eu vou ser chato, mas a gente tem que se desarmar, porque senão nós vamos ficar aqui só dando as notícias que a gente gosta. Não adianta. E notícia é notícia. E agora as notícias serão em maior número, porque há um governo assumindo. Não tem que ficar discutindo o que aconteceu. O que aconteceu é caso de polícia, é caso de fórum, nós trazemos os inquéritos, trazemos a condenação, primeiro grau, segundo grau, né? Mas as notícias elas vão ficar surgindo. Então, nem tudo que tem que ser dado deve ser dado indiscriminadamente. Não se pode soltar qualquer notícia assim, sem que ela seja. Dá, mas dá pouquinho. Lógico, a minha fonte, como eu sei essa coisa, é o Estado de São Paulo e a Globo News. Para que não parecesse que a gente tirou. A Jane, por exemplo, disse o seguinte: boa noite, bancada linda. Essa é a melhor parte do e-mail. Não aguento mais ver a Rede Globo ter tanto assunto de tentar desmoralizar o Bolsonaro. Será que eles não sabem que um general pode desligar os fios e eles ficarem só com chuviscos na transmissão? Não precisa. Um cabo e um soldado também. Um cabo e um soldado, é verdade. É o bom humor da nossa telespectadora. Fala. Para relacionar esses assuntos, né, que são importantíssimos e as pessoas falam a respeito de notícias, nós já falamos sobre a greve dos caminhoneiros e até vejo como uma, não digo insistência, mas dar vazão a essas notícias e colocar nos seus noticiários é importante sim, mas também nós temos que entender que o Jair Bolsonaro vem de um partido que não tinha tempo de televisão, ele se negou muitas vezes a participar dos seus compromissos midiáticos, justamente com a justificativa de que isso às vezes é intencional, é direcionado, e ele começa até a fazer uma campanha através do Facebook, que acaba viralizando muito mais, que foi o exemplo do Trump, do Barack Obama, que apostaram nas redes sociais para conseguir interagir de forma direta com o seu eleitor. É algo que a gente vê, é uma tendência a ser utilizada pelo universo político, onde existe até a parabenização, em alguns momentos, do Jair Bolsonaro para os policiais, que fizeram um trabalho excelente, salvando a vida de uma senhora no Rio de Janeiro, numa cidade próxima ao Rio de Janeiro. Então, existe essa conversa e justamente com esse intento, as pessoas às vezes estranham que a Globo, esses grandes veículos de comunicação acabam dando apenas visibilidade para as coisas ruins. Mas também o que vem dificultando, mudando aí bastante, sim. Na França, o governo francês está com uma dificuldade enorme para solucionar a questão de greves, os coletes amarelos que estão acontecendo lá, porque não existe uma mobilização ou alguém que se diga líder desse movimento para que exista essa conversa entre o governo francês e os manifestantes. O governo Macron está tentando incessantemente conversar com as lideranças, mas aqueles que comparecem e dizem que são líderes desse movimento acabam sendo ameaçados de morte pelos seus companheiros. Então está bem complicada e é justamente isso, a falta de liderança, às vezes explícita, acaba dificultando a conversa. Pela terceira vez consecutiva, enviou uma mensagem e não obteve resposta. Absurdo. O que houve com a doutora Luciana, que sentava ao lado do Vitorino? Assinado Brandão Soares Ribeiro, de Porto Alegre, da Juca Batista. Acontece que a menina Luciane foi cuidar de outras coisas. Ela tirou o foco do que ela fazia aqui para se dedicar um pouco mais para o que ela gosta mesmo de fazer, que é aquela coisa que ela falava, que é assim, compliance, as gavetinhas, não ter aquelas caixinhas dela, eu não entendo. Mas ela está super bem, esteve conosco hoje lá no coquetel da Centerótica, né, Gustavo Vitorino? Isso. E está super bem, foi lá confraternizar conosco. A Luciane resolveu dar um pouco mais de peso ao outro lado da vida dela, né, as outras atividades dela, que sempre foram o seu foco principal. Ela veio aqui, sabe que a porta está aberta, sabe que pode voltar a hora que quiser,
quem sabe fazer isso, fazer outras coisas, porque ela realmente fez um bom trabalho aqui, mas ela resolveu cuidar de outras atividades. E que saiba esse telespectador e tantos outros que ela encantou não só a vocês, mas a todos nós. Saiu daqui amada por nós, admirada por nós, continua no nosso círculo social. Com certeza. Fizemos e faremos grandes festas juntos, né? Isso é o mais importante. Não, ela tá nos devendo, eu já combinei com ela que vai ter um novo churrasco de ovelha lá na casa dela, tudo escalou, Já organizei para nós. E eu quero aproveitar e mandar mais 2 beijos. Para doutora Vanessa Vargas, que é uma médica gastro maravilhosa, mas acima de tudo, ela é a mãe da Bia, muito amiga da Violeta, e da Lisandra Finkler, que está de aniversário hoje. Um beijo, Lisandra. Ela é super nossa telespectadora e está fazendo aniversário hoje. Parabéns. Vou aproveitar os abraços, então, vou mandar um abraço para o maior delegado que esse estado já teve, o doutor Benhur Marchiori. O doutor Benhur Marchiori, dona Ana, ele está circulando pelos corredores dessa casa, tá? Muito preocupado. Assediando a Ana? Com a dona Ana Carolina. Eu quero lhe tranquilizá-lo que ela está sob nova coordenação, é isso? Pode? Pode, sob nova direção. Não, pedi. Foi vetado quando eu disse sobre nova administração, ela disse não, nova administração não. Então é nova coordenação de dona Magda Beatriz, mas o sucesso, lógico, o sucesso é esse querido amigo que está sempre na nossa audiência e nós estamos sempre na audiência dele, naquele programa líder de horário, líder de audiência. O Benhur é craque. Dia desses a gente conversou por telefone e eu falei para ele dessa modernidade, esses novos delegados, novas delegadas, novos delegados, o trabalho que essa garotada está fazendo, a qualidade da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que eu e o Mário não cansamos de elogiar, né, Mário? Sempre, com certeza. E aí comecei a citar alguns delegados que eu conheço, e ele disse, foi meu aluno. Essa foi minha aluna, coisa e tal. Então, assim, além de uma figura maravilhosa, ex-conselheiro, ele é conselheiro? Conselheiro do Grêmio. Conselheiro do Grêmio, foi dirigente do Grêmio, um grande profissional, um grande policial, é também um professor que preparou essa geração desses novos delegados e policiais que hoje fazem sucesso. Meu maior orgulho, talvez, foi quando da minha candidatura à presidência do Grêmio, foi tê-lo como vice-presidente. Foi o que me enriqueceu aquela chapa. Só seria um grande presidente. Mas o doutor Benhur seria muito melhor vice-presidente. Muito bem. Olha aqui, ó. A Suzana Saldanha, que é uma atriz de teatro, foi professora, eu acho que é aposentada agora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, voltou a Porto Alegre por razões familiares, ela veio cuidar da mãe, enfim. E ela mora num edifício no centro da cidade. Volta e meia ela me telefona porque ela vai descobrindo aos poucos, já que ela retornou ao Rio Grande do Sul, que eu sou muito famosa, que as pessoas gostam muito de mim e que gostam muito do nosso programa. Então toda hora ela me liga para me dizer. Então tem a Sônia Peixoto, que manda beijos, está sempre ligada no nosso programa. Ela é irmã do falecido Fernando Peixoto, lembra? Fernando Peixoto era um cara muito bacana. Ela vê o programa Eu ou Rabicho, não perde um só. E a outra é a Ladi, do Salão Arte e Beleza. Agradece muito a todos nós, porque vocês lembram que teve um dia aqui no programa que eu convidei para uma ovelhada que tinha ali naquela praça, bem ali onde tem o Senac, bem na Borges de Medeiros, José do Patrocínio, pois foi um sucesso a ovelhada. Diz que era para terminar às 18 horas, terminou às 20 horas e metade da população que foi na ovelhada tinha escutado através do nosso programa. E tiraram, inclusive, o segundo lugar no concurso, Ovelha na Panela, e aí ela agradece, enfim. Então, está aqui o meu compromisso com os telespectadores. Dona Magda, então eu vou aproveitar para enviar um abraço e votos de felicidade ao meu querido amigo Norberto Pérez, jornalista Norberto Pérez, que casa hoje com a também jornalista Rejane Nochang, né? Estão casando amanhã, né? Felicidades ao casal, que tudo decorra bem, que com a experiência de vida deles, que eles tenham um matrimônio cheio de graça e de paz e de luz. Mas eu quero mostrar para vocês aqui um livrinho. Esse livrinho tem apenas 124 anos. Quanto? 124 anos. Caramba! É uma gramática da língua alemã. Tem 124 anos, editado em 1894. Gente, isso aqui é uma relíquia, tem que ter cuidado. Pelo professor Frederico Birl.
isso em 1894, ele já há 25 anos dava aula de alemão aqui em Porto Alegre, editado na Rua General Vitorino, tá ali, editado em Porto Alegre. Olha o valor desse livro. Letra gótica, que não é fácil de entender. Bom, só quero explicar que ele diz aí que ele dava aula e as pessoas não dava aula, dava gramática, e ninguém conseguia falar alemão. E aí ninguém falava. Aí ele descobriu que primeiro ele tinha que iniciar a conversação para depois as pessoas escreverem. Descobriu. E aí as pessoas começaram a aprender a língua alemã. Ele fala, ele detalha isso, e com uma felicidade, isso em 1894. Imaginem que isto aí aconteceu há 14 mais 4, há 18 anos antes da deflagração da Primeira Guerra Mundial. Porto Alegre, estabelecimento tipográfico de Gundlach Schult, Rua General Vitorino, número 40, 1894. É efetivamente e novo livro, né? O livro novo. Uma relíquia. Eu tenho anos. Que sensacional. Tenho até medo de mexer. Não pode. Mexer. Dona Magda, eu não poderia permitir a grosseria de deixar passar o agradecimento à nossa querida DC7, do nosso não menos querido Dodge e Sicão, que me abrilhantaram, me presentearam com os ingressos amanhã para o show do Roberto Carlos. Então, quero de público fazer agradecimento ao Dodge Sirena, ao Sicão, que são amigos de tantas jornadas, e dizer que amanhã estaremos lá prestigiando o nosso ídolo maior. Pois é, e eu quero agradecer também a eles, mas eu estou hoje à noite, depois do nosso programa, eu vou para Cruz Alta, onde amanhã vou integrar um júri que vai escolher as soberanas da Fenatrigo 2019. E, coincidentemente, a nossa telespectadora Jussara Moura Beck, que é colunista social aí de Cruz Alta, mandou um e-mail. Querida Magda Beatriz, charmosa e inteligente bancada, quero compartilhar com vocês que muitos cruzaltenses assistem vocês. E quando estou no mercado, me dizem, continues mandando recadinhos para o programa Atualidades Pampa. Hoje, meu telefone não parou de tocar para saber se é certo que Magda Beatriz estará no júri da escolha das soberanas da Fenatrigo. Se assim for, seja bem-vinda e gostaria muito de encontrá-la para um bom bate-papo. Abraço a todos, Jussara. Sim, Jussara, amanhã, primeira hora da manhã, eu chego a Cruz Alta. Eu tenho o primeiro compromisso com os outros jurados e as candidatas, que é um compromisso é um encontro mais próximo, que a gente vai conversar, para a gente ver como elas são, como não são. E à noite, então, é que nós vamos decidir quem serão as soberanas da Fenatrigo de 2019. Eu estarei lá. E, sem dúvida alguma, podemos conversar, bater um papo. Eu poderia fazer uma pergunta? A senhora vai levar o seu ex-marido? O senhor Vitorino? Não, porque só eu fui convidada. Ele não é? Ele não, se eu largar ele no meio daquele mulherada, eu tô roubado. Mas a senhora já largou. Mas muito bem, quero também fazer meu comercial aqui rapidinho, daqui a pouquinho. Quem tiver no Rabicho, corre, porque ainda vai dar tempo. Quem tiver no Rabicho, corre, ainda vai dar tempo, porque eu nunca consigo tocar até meia-noite, 1h. Isso é verdade. Isso eu quero dizer porque já estive presente. Porque é por causa do excesso de água com gás? Não é isso. É porque normalmente eu toco bem e me divirto tocando. E as pessoas participam se divertindo também. Desculpe, então. Modéstia que se exploda nessa hora. Então, daqui a pouco... Eu ouvi uma outra conversa diferente hoje, mas... Daqui a pouco, no garagem, lá... No garagem lá do Beto. Parabéns, Beto. 1 ano dessa casa, você, o Romar, o Wilson, toda a sua equipe, parabéns. 1 ano dessa casa que está fazendo o maior sucesso, que é o charme da região metropolitana de Porto Alegre. As pessoas falam, Alvorada, é uma delícia o garagem. Difícil é sentar lá, né? Arrumar lugar. Difícil é arrumar lugar. Que eu imagino que hoje, 9 horas, já não vai ter lugar. Eu quero me desculpar muito com o Roberto, mas infelizmente eu tenho outro... Mas a partir das 11 horas eu vou estar lá no palco, a nossa banda, a Hits, vai estar tocando até a hora que Deus deixar. Vai ter canja, vai ter amigos participando, porque hoje é aniversário do garagem, 1 ano do sucesso dessa casa. Então, muitos músicos vão participar, a gente vai fazer a banda de base, mas vai subir todo mundo para tocar, cantar. Não tem hora para terminar e o mais importante, gente, hoje é grátis. Não tem ingresso. Então, sejam bem-vindos ao Garagem na noite. Será que não vai durar até domingo? Se a casa já superlotava, hein, Gustavo, nas 2 oportunidades que tu me levasse lá,
a casa já super lotava, então hoje, aniversário com ingresso gratuito. Eu não sei o que o Beto vai fazer para fazer o meu roteiro depois de 48 horas exaustiva, que foi o meu aniversário, no qual eu emagreci quase 3 quilos, por causa de atividades assim muito grandes, noturnas. Era tanto jantar que ele emagreceu. Eu emagreci que eu não vou comer, não faço aniversário para comer. Outra história, meu aniversário. Desculpe, eu vou isso aí, jantar com um amigo meu de médico, empresário de Tubarão, lá no Press, gastronomia, e depois eu vou fazer uma sequência ali. Tá, mas o que tem isso de festivo? Não, eu vou fazer uma sequência na noite pra alguma coisa, Nova York, e depois vou continuar ali pela Padre Chagas no rolê ali. Ele ficou quieto ouvindo tudo que tu disseste. Respeita o roteiro do amiguinho. Eu estou anunciando uma casa e uma festa. Não, mas é uma... A senhora no mas uma casa, uma festa. Quando eu vou lá, uma festa. O outro está dando a agenda dele. Não, mas é quando eu vou você vai ao banheiro? O pipi quando eu vou lá é uma festa. Não, é que tu sabe que ele tem muitos seguidores e tem muitas fãs. Então ele está dando o roteiro dele. A elegância da doutora Roberta tem que ouvir essa baixaria aqui, a doutora Roberta. Eu foi criada desse lado da bancada. A Roberta vai pedir insalubridade. A doutora Roberta foi criada desse lado da bancada com toda a educação, com todo o mimo, agora fica no meio. Eu vou brigar com o Ruth que vai me deixar em casa. Só por isso. Tamo junto, Chicão. Tamo junto, Chicão. Eu gostaria de convidar a todos que amanhã vai ter um bazar beneficente em prol do Instituto do Câncer Infantil, que é super importante essa instituição. Vai acontecer na Padre Chagas, das 14 às 20 horas, em frente à loja da Maria Helena. É na Rua Padre Chagas 415, aqui em Porto Alegre. Quem estiver por aí vai ser muito legal. E o mais precioso é que essa iniciativa vem de uma adolescente de 15 anos que, por vontade própria, resolveu construir, organizar, chamou mães, família. Então, um beijo para a Alberta Johan Peter, que está fazendo esse evento todo. E parabéns, e vai ser um sucesso. Então, quem puder prestigiar, vai ser bem importante. Falando em parabéns, hoje é aniversário do Vinícius Fialho. Gostaria que estou de aniversário hoje, dia 7, mas ele disse que a mãe dele me adora, adorou meu cabelo, adorou minha maquiagem, manda um beijo pra ela. Então, a mãe desse menino Vinícius, beijo, beijo, beijo. Ai, me atrapalha, assim, começo a ler. É que eu me lembrei agora que esse negócio de aniversário, adorou minha maquiagem, então eu vou contar pra mãe do Vinícius. Minha maquiagem hoje foi feita pelo Paim. Sempre faz as minhas maquiagens lá o Rodrigo Paim, que é lá do Bordeaux. Mas qual não foi a minha grande surpresa, que ao chegar na televisão hoje, eu tinha recebido um presente. E por que eu estou misturando as coisas? Porque o batom dessa maquiagem, o Rodrigo que não sabe, eu troquei. Botei um Classic Matte da Dior, que era o toma para Dior, que eu ganhei de presente da Del Mondo. Fiquei, essa é agora. A sua grande presente, eu compro perfume lá, 200 reais. Não, mas olha teu, mas é de mim que eles gostam. Para a Magda, presta atenção. Para a Magda, com carinho da equipe Del Mondo do Barra Shopping, Miriam Mesomo. Viu? Obrigada. Lindo, viu? Pô, eu compro lá há anos presente pra todo perfume. Nunca ganhei um. Tu viu? Boa tarde. Tu quer batom? Eu te dou batom. Não precisa ficar. Não, quem tá reclamando que eu ganhei um batom, quer. Eu acho que a cor não é boa pra ti, mas tu pode ficar. Eu tenho os olhos verdes, o delineador me deixa mais, ressalta mais. O delineador amarelo aí, fica verde amarelo. Diferente desses olhos nada a ver aí. Olhos. Tu quer ofender, tem que usar o português direito, né? Olha. Vai com ele, não, quer ofender, tem que ofender direito. Tranco, tudo. Olha aqui, obrigada, Miriam. Obrigada, adorei os presentes. Marne Barcelos. Dona Magda, uma moça no hotel Hilton, da cidade de Chicago, se hospedou no hotel normalmente, aí foi tomar o seu banhozinho e tal. Só que ela não sabia que um ex-hóspede tinha instalado uma câmera lá e estava gravando tudo. O que acontece? Passou algum tempo, ele ligou para ela e passou pelo WhatsApp, passou a foto e tal. Essa é a senhora e tal? Sou eu e tal. Então, eu quero grana. Se não me der grana, eu vou colocar nas redes sociais. Foi o que ele fez. Ela não deu resposta e colocou nas redes sociais. Aí ela chamou um advogado, um amigo, e o advogado está pedindo para o Hilton, a rede de hotéis, $100 milhões.
indenização, 100 milhões de dólares, né? Porque ele continuou, colocou nas redes e os amigos começaram, pô, olha, essa aqui é você e tal, e ela pelada e tal, andando pelo quarto, aquela coisa toda normal, né? Então, correria? O hotel nude, eu me lembrei até do Chicão. Mas no eu hotel, deixo, querido, tudo bem? Pode publicar, não há problema, meu livro tem uma cópia do meu ensaio Fine Art. Mas teu ensaio Fine Art é maravilhoso. Semana que vem, dona Magda, tu vai ver a repercussão da entrevista que eu dei para Coletiva NET. Malhando a imprensa daqui do Rio Grande do Sul. Bom, eu só gostaria de concluir que está na justiça, isso aí. Agora, que o hotel vai ter que dar um dinheiro para ela, vai ter que. Como é que tu vai para um hotel, né? Isso não tem como. E o processo americano, jurídico americano, ele é fantástico. Nos Estados Unidos sempre se diz, é mais doloroso para alguém perder o dinheiro do que ficar na cadeia. Então eles tomam o dinheiro, a grana dessas pessoas. Dona Magda, eu quero saudar a declaração da futura ministra Damara Alves. Sim, Damari. Damares, não pode? Damari Alves. Ela deu uma declaração tranquilizadora. Uma das matérias que pontuou às vésperas das eleições seria o que haveria alguma coisa do hoje futuro presidente contra o grupo LGBT. E ela, em muito boa hora, veio dar uma declaração tranquilizadora, porque até agora essa matéria tinha sido tratada como um tabu, né? E ela veio e deu uma declaração muito forte a favor do respeito aos LGBTs. E ela usou até algumas expressões muito fortes, eu me preocupei em anotar, porque é no sentido de tranquilizar a sociedade, né? Que fique bem claro, se precisar, estarei nas ruas com os travestis. Se precisar, estarei nas escolas com as crianças que são discriminadas por sua orientação sexual. Então, acho que vem em muito boa hora uma manifestação da ministra no sentido de respeitar os grupos, as minorias ou maioria, seja lá o que for, não vou quantificar os grupos, mas de respeitar a diversidade. Agora, quando o senhor Olavo de Carvalho diz que isso é uma doença, é doentio, o procedimento de gênero, essas coisas todas, quer dizer, aí esse que se diz o mentor e que indicou 2 ministros para o Bolsonaro. Realmente aí eu quero saudar ela. E ela diz, é maravilhosa. E ela deu outra declaração aí, saindo dos grupos LGBTs, qualquer violência contra a pessoa será prioridade no governo dela. Então, eu acho que é legal e vem muito boa hora. E vem porque repercutiu de forma muito negativa uma declaração que ela deu em 2013 numa palestra de orientação religiosa, dizendo que a homossexualidade seria uma doença. Então foi vinculado esse vídeo, foi separado esse trecho de 2013, então tranquiliza muito o fato de essa ser uma das pautas colocadas e defendidas pela futura ministra, inclusive dos casais que estão correndo aos cartórios para casar, porque acham que esse direito será tirado dessas pessoas que se amam, e até viralizou demais na internet pessoas que se disponibilizaram a criar essas cerimônias de forma voluntária, até fotografando, cerimonialistas, tudo isso, uma ação muito bacana, tomara que continue assim, que seja assim esse o retrato do governo Bolsonaro. Amém. E aí, Rush, o que tu queres falar sobre isso? Eu só queria linkar, porque a dona Ana Carolina traz um complemento, muito boa notícia, mas algumas pessoas talvez não estejam acompanhando. É que tramita lá no Senado um projeto, já foi aprovado pela comissão, que terminaria, porque hoje é permitido, inclusive com registro, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E essa aprovação dessa comissão causou um verdadeiro alvoroço no país inteiro. Então, as pessoas que não levavam a sério, ou adiavam, ou esperavam as suas férias, ou esperavam, quem sabe, uma data do casal para fazer a cerimônia, né? Então, estão tudo acelerando. Mas, então, é por isso que eu quis dizer, a declaração dela de respeito às individualidades, eu acho que é muito importante, porque eu posso não querer para mim, mas tem que respeitar. Tem que respeitar as outras pessoas, imagina. Eu acho interessante, mas eu esperava uma coisinha que ela tocasse no assunto e eu não vi na entrevista dela, que para mim é o mais importante hoje no país, com todo o respeito que me merece, a luta contra os preconceitos de gênero, enfim, que é a violência contra a mulher. Dentro do ministério dela está englobada a Secretaria de Defesa da Mulher. E, olha, é assustador os números que se vê hoje nas delegacias da mulher. Todos os dias tu tem um caso para contar, né? Todo dia. Que coisa triste. Todo dia você abre o jornal, você vê alguém matou a namorada, a esposa. Pô, isso tem que acabar, gente. Olha aqui, ó, essa semana nós tivemos uma mulher
que foi esfaqueada por um homem, né? O que sabia que já se esfaqueada por um homem dentro de um ônibus, causou um tumulto e tal. Bom, correndo essa história, era um ex-companheiro dela, com quem ela já tinha separado e voltado mais de uma vez, com quem ela tem um filho, uma filha, e ele já tinha ameaçado de matá-la, ele já tinha dito, e ela voltou nesse meio tempo, voltou, brigou, voltou, e ele simplesmente, sabendo todos os seus movimentos, toda a sua vida, estava dentro do ônibus que ela entrou, ele agarrou e deu uma facada nela. Ela morreu na terça-feira. Na terça-feira ela morreu. E aí tu vai ver tudo isso, já tinha uma briga, um retorno, ele já tinha batido nela. Não, tinha duas Maria da Penha, ele era presidiário, deveria estar de tornozeleira. Rompeu a tornozeleira, tem condenação. Sabe, a máquina pública, a máquina está falhando. É verdade. A máquina não está funcionando. Porque um cara desse não podia estar solto. Tem toda a razão. Pô, a primeira Maria da Penha venceu, na segunda Maria... Não tem negociação. Não pode. Não pode. Não pode. E ainda sobre... E quem teve a oportunidade, desculpe, quem teve a oportunidade de ver as cenas, porque hoje tem câmeras dentro do ônibus, né? É horrível, quem vê a cena, o número de facadas que ele E dá não é nessa só isso, moça. né, Ruxel? Tem a questão da dor física, mas é a dor psíquica. Né? O trauma que essas mulheres sofrem. Lógico, necessariamente não é a morte. E o que isso vai reverberar para filhos, familiares, amigos, é muito agressivo. É uma coisa extremamente agressiva. Por isso, uma das principais pautas que os grupos relacionados, principalmente a violência doméstica, luta, é que também exista uma padronização no registro dessas ocorrências, porque muitas são colocadas como homicídio doloso, quando na realidade é o feminicídio. Que muitas pessoas colocam, mas por que tanto essa insistência do feminicídio? Porque assim facilita até o levantamento de dados relacionados a esses crimes que, por óbvio, levam à relação anterior dos assassinos em relação à vítima, porque não é um crime cometido apenas por amor, por não superar, na realidade também tem muito do poder. Só ano passado no Brasil foram mais, se estima, através das pesquisas, principalmente do grupo Frida Não Me Calo, que 4.473 homicídios aconteceram justamente por uma relação anterior dessas mulheres com os seus assassinos, que levaram, infelizmente, e são famílias que acabam sendo destruídas porque essas mulheres têm filhos. E qual vai ser o que acontece com essa criança que tem um pai que matou a própria mãe? Que matou a própria mãe. A senhora falou Frida? Frida Não Me Calo. Frida em alemão significa pacífica. Frida em alemão significa pacífica. Mas eu estou com uma pesquisa aqui muito interessante, dona Magda. Pegou a doença da Roberta. Não, mas é da pesquisa. A pesquisa, mas é importante trazer informação. Depois a gente dá a nossa opinião em cima do conteúdo. Olha, sim, ela está comandando. O Instituto Paraná fez uma pesquisa dizendo o seguinte, que 70% do povo brasileiro ficou feliz que os médicos cubanos foram embora. 70% da população brasileira. É verdade. 70%. Pois é, né? A gente tem uma... Chicão Tofani, esse recado para ti aqui é bem antigo, é lá do começo do programa. A dona Liane, ainda sobre o assunto do filho do Bolsonaro, dos milhões, enfim, ela disse para mim assim, a Liane Oliveira, fala pro Chicão que quem desvia 24 mil reais rouba muito mais quando tiver oportunidade. Pode ser. Tá bem, Magda, fala. Sabe a gente teve ontem, né, aquele caso horrível do cachorro que foi morto. Pois no Rio de Janeiro tem um caso lindo que envolve um cachorro também. Um motorista de ônibus que transita enfim, faz um trajeto que passa por uma das favelas, próximo a uma favela, ele cuida de um cachorro há anos. Ele para sempre numa das paradas do ônibus, ele para, desce do ônibus, o motorista, coloca a ração, uma garrafinha de água, volta para o ônibus. Os passageiros já conhecem esse hábito, o cão está sempre ali esperando, é um vira-lata que está, enfim, solto, e ele sempre espera pela comida e pela água desse senhor. Quando ele volta, esse senhor, para o ônibus, todos os passageiros aplaudem. É um movimento que mobilizou tanto um grupo de pessoas, enfim, as pessoas que pegam esse ônibus, que veem toda essa situação, que a empresa de ônibus vai homenagear esse senhor chamado Severino. Ele está trazendo todo um viés muito importante, porque é um gesto de muito amor
no meio de um mundo que está causando, assim, espécie pelas agressividades. As pessoas estão dentro dos ônibus, às vezes com pressa, e todos eles abrem mão para um momento de extremo afeto, né? Então, aqui fica o registro, porque foi viralizado isso no Rio de Janeiro na tarde de hoje. Eu não sei... Fala, Cristiano. Eu dou 2 drops de futebol Fale, por muito favor. importantes. Primeiro drops, a hipocrisia e a heresia estão do lado do técnico Tite. O técnico Tite fez uma declaração nada a ver, que o Bolsonaro não poderia ter dado a taça ao Palmeiras, que presidente político é uma coisa e futebol é outra. Só que o seu Tite esqueceu que está em toda a internet e outros sites aí, as fotos dele do lado do seu Luiz Inácio Lula da Silva. Quando inaugurou o Itaquerão, ele era técnico do Corinthians, ele mostrou que ele não é técnico para a seleção brasileira, embora essa seleção brasileira é muito ruim, essa seleção brasileira é um mandrake, e eu acho que eu, como todos os brasileiros, nós somos Argentina no ano que vem, para ganhar a Copa América. E o segundo, a final da Libertadores, enfim, vai terminar domingo. E a Grenal vai transmitir, eu vou estar nos comentários, dona Magda, River Plate e Boca Juniors. E vai dar para te transmitir, Chicão, é a jornada maldita, né? Acontece um Já são 4 jornadas. Uma vez uma chuva em Buenos Aires, depois deu briga, depois não foi a partida. Mas eu acho que dessa vez vai ser em Madrid. E acontece uma coisa interessante nesse jogo. Quase toda a imprensa pensa de uma forma que eu tenho um viés um pouco diferente, que talvez quem conhece bastante futebol, como o Vitorino e o Russo, vamos concordar. River Plate e Boca Juniors jogam uma final praticamente única, um jogo em campo neutro. Em tese, o River Plate seria favorito, por causa que a segunda partida era no estádio dele com torcida única. Não vai mais acontecer, é meio a meia torcida. O River Plate é um time mais técnico, mais leve. O Boca Juniors é mais sanguíneo, é mais a garra argentina. E o Boca Juniors, como sentiu-se vitimado com todos aqueles problemas, eu acho que vai entrar com sangue nos olhos e o Boca é favorito. Embora sendo meu time, eu aposto no Boca. Magda, fala. Eu posso fazer um questionamento aqui? Deve. Ela conhece futebol. Perdão, não, mas pro Marne, que é o nosso colega, porque eu achei um absurdo o fato da Copa Libertadores da América ser disputado justamente no seu país, que colonizou basicamente toda a América do Sul. Vejo assim até como uma situação que não é inexplicável, porque a última vez que a Libertadores da América vai ser decidida em 2 jogos, ela seria as duas, né, uma no estádio do Boca e outra do River Plate. Quando aconteceu a volta, a torcida do River acabou atacando o ônibus do Boca, criou toda uma confusão, teve que ser uma votação, um problemão, acabou indo justamente para o Bernabéu. E na Espanha, Marne, não é uma hipocrisia, mas é uma hipocrisia. Não é, Marne, é que a colônia argentina é a maior depois... Que vive na Espanha, Na Espanha. E os voos, tem muitos voos com facilidades, que nem... Mas é uma hipocrisia, tem grana por detrás para ir jogar lá. Então tu vai jogar no Catar, que no outro lado aí não tinha... Mas aqui é do lado do Mundial. Mas hipocrisia. Fica todo mundo lá, depois só pega vai ser meio Argentina, Madrid, hipocrisia. O Maurício Macri de beijinhos e abracinhos com a Tereza Bay, tudo igual. Que colonização, então nós não podemos jogar em Portugal, porque Portugal colonizou o Brasil. Não, mas eu entendi o que ela quis dizer. Porque o nome da taça é Libertadores de América. Não, mas é que não podia mais ser disputado na Argentina, tem um problema. A Aninha foi talentosa. Maravilhosa, adorei. Até que não entende futebol. Eu diria que ela não foi talentosa, ela é talentosa. Ela é genial. Foi genial. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Olha, eu levei um xixi aqui anônimo. Olha, levar xixi tudo bem, mas anônimo é brabo. Não é? Isso é uma coisa, não posso identificar. É brabo isso. É mundão. Magda Beatriz, agora tu me fez cair os butiás do bolso. Dizer para o Marne que poderia ter bicho no livro, fiquei chocada. Pensei que tu iria dizer que precisa ter muito cuidado com o livro pela idade dele. E tu fala que podia ter bicho. Ah, não. Pede desculpas para o Marne, ele não merece isso. Amo o Marne. A senhora que ama o Marne, que ela não assinou, a senhora que ama o Marne. Eu quero dizer o seguinte, eu não disse que o livro tinha bicho. Eu disse que eu tinha que ter cuidado com o livro justamente para que ele não tivesse bicho. Porque os cupins entram nos livros. Respeitando a senhora sem nome. Respeitando a igualdade de gênero, como não assinou, pode ser um senhor que também... Não. Aí assinou? Não, presta atenção. Presta atenção, português é precioso. Fiquei chocada. Tu queria me pegar, mas não vai me pegar. Ou talvez enciumada. Eu quero responder ao Chico Então, senhora, o bicho que eu falei era para evitar
ares e cupins e coisas. Jamais me referiria a um livro assim, desta maneira. Eu quero responder ao Chicão Tofani, porque não responder ao Chicão Tofani é uma heresia. Uma heresia. Eu devo essa resposta ao meu Chicão Tofani. Chicão Tofani, eu sou o maior defensor dos esportes. Eu acho que o esporte, ele basta por si. Eu, como gremista, se virasse presidente deste país... Achei que virasse colorado. E o Grêmio fosse disputar uma competição, eu também iria, eu comemoraria meu título. Eu acho que não merece censura. O presidente Bolsonaro foi comemorar, é palmeirense. Ó, agora não vale virar palmeirense no dia que ganhou, né? Ele historicamente era um palmeirense, ele foi comemorar no estádio dele o título nacional. Como se eu fosse presidente da República e o Grêmio ganhasse um título nacional, iria lá. Aliás, então, se eu fosse presidente da República, o que eu poderia ser no teu governo? Ó, dona Magda. Pensa num assessor, mas bem direto, dona Magda. Mas tem assessora de comunicação. Seria a primeira-dama, né? Assessora direta. Não, a primeira-dama não posso, não. Vamos respeitar. Eu tô meio velha. Dona Magda, a respeito da primeira-dama... Vocês viram? Ele disse baixinho, mas... A senhora seria chefe do jurídico, porque eu não ia deixar o Vitorino dar palpite no jurídico. Eu achei que ia ser ministra da Economia. A senhora ia ser chefe, não. Você é chefe do jurídico. Dona Magda, a senhora sabe que na minha residência de praia, na nossa não menos famosa e gloriosa Praia do Barco, eu, como não tenho mais uma consorte definitiva há muito tempo, eu nomeei a minha irmã a primeira-dama, exemplo do que fez o ministro, o presidente, governador, então, Pedro Simão, que nomeou, então, a primeira-dama, sua irmã. Eu nomeei a minha irmã a primeira-dama da Praia do Barco. Então, aconteça o que acontecer, ela é permanentemente... ela está sempre presente. Ela é sempre a primeira-dama da Praia do Barco. Posso contar uma história do Leonel de Moura Brizola? Isso acaba com a minha gritaria. Não, e eu não vou poder ir, né? Vamos lá. O Brizola, o Leonel de Moura Brizola, eu tenho orgulho de ter sido amigo pessoal do Brizola. Um dia, participando do meu programa, do programa que eu apresentava na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, eu disse, mas, governador, se o senhor fosse o presidente da República, ele me enrolava e não respondia. Qual seria o seu primeiro ato? Ele enrolava, enrolou. Olha, realmente, eu sei o que tu queres que eu diga. E eu vou dizer. Primeiro, nomearia os ministros. E depois, sabe o que eu faria? Eu colocaria um coronel de interventor na Rede Globo. Ai, que maravilha. Ia acabar com esse câncer brasileiro que se chama Rede Globo. Mas deu um rolo. Bancada, nos mande um oi. Oi? Somos um casal de detetives de Caxias e amamos assistir vocês. Desde já, muito obrigado. Detetive Moreira e Detetive Bruna. Parabéns ao nosso amado Chicão. Muito obrigado. Eu sempre gostei de detetive, mas já contratei vários detetives. Pra quê, Chicão? É porque eu só fui traído? Várias vezes. Não, e tenho a honra de dizer, porque quem não é traído, ou a mulher é um jacaré, entendeu? Porque não soube. Que ninguém quer pegar, aí ele não é traído. Então eu não tive esse desprivilégio. E essa latada que o senhor levou no rosto? Aquilo ali foi para simular uma reação minha. E que jogou umas ervilhas. Uma Maria da Penha. Essa é a das ervilhas? Das ervilhas voadoras? Não foi milho? As pessoas falam muito... Ervilhas voadoras. As pessoas falam muito que as mulheres apanham dos homens, o que os homens apanham das mulheres. Apanham muito, só que vocês não contam. Eu já apanhei de duas ao mesmo tempo. É verdade, ao mesmo tempo. E doeu. Olha aqui, ó, doeu, gostei porque doeu, mas era pra doer, não era pra tirar o pó, que te bateu a fim de marcar. Não tem a lei Maria João. Não tem. Tu não merece. Mas por que isso tá Parabéns. Eu não faço nada. Pois é, tu não faz nada, tu fica deitado aí, deitado e o aqui. Vitorino ficou com a senhora e não consumou a relação. Isso aí eu fiz picada. Casou e não consumou, tem que ser proibido isso. Desculpa, negrinho, eu não sabia que eu não podia falar. Tu contou? Ela contou no ar aqui, a relação é pública. Olha aqui, ó, parabéns ao doutor Vitorino. Sempre assistimos o programa e admiramos o posicionamento dele. Sabe, verdadeiro. Meu nome é Glécio e a minha esposa é Esther. Dona Magda, somos assíduos do programa. Quem sabe vamos ser visualizados no Rabicho. Acertou! O senhor está no Rabicho. Achamos o programa muito bom. Admiramos todos. Glécio
e a minha esposa Esther. Abraços, viu? O senhor sabe, o senhor entende tudo de Magda, rabicho. esse nome de perfume é Givenchy ou Givenchy? Não, Givenchy. É Givenchy. Eu acho que se diz Givenchy. Não, Givenchy. Tem uma dúvida todo mundo nisso aí, que é o perfume da onda. Ô, Rússio, Pois não, se a eu pessoa não, tivesse... eu não tô preparado para agressão, faço o horário da Olha, quê? olha aqui, ó. Não, isso aqui eu tenho que dizer. agredido. Olha aqui, ó. O cara do bem. Ó. Fora Ruschel, toda a página fora Ruschel. Como é que não foi, dona Maria? A pessoa não deu. Como é que não deu nome? Pô, mas é que eu achei Olha aqui, sensacional. ó. Ele se Mas deu o eu trabalho gostaria de preencher tudo. Fora Ruschel, fora Ruschel, fora Ruschel. Deixa eu só dizer uma coisa pra ele. Não vai O levar. senhor pode estar causando desemprego. Uma família pode ficar desempregada com essas coisas. A família pode passar fome. A família vai passar fome. A família é grande. Você é de Nova York. A família é grande. Depende desse CPF aqui. O senhor está tratando mal um coraçãozinho aqui, ó. Não, fora Ruschel, fora Ruschel, fora Ruschel, fora Ruschel. Achei massa. Mário Barcelos não tem aniversariante? Mas por via das dúvidas, não deixa chegar na direção. Não. Essa parte nós vamos cortar do programa. O primeiro aniversariante foi um grande ator americano que faleceu com 98 anos, chamado Eli Wallach. O Eli, ele foi uma das figuras emblemáticas do cinema americano e fez muitos filmes na Itália, aqueles western de espaguete, lembram? Ele participou de muitos, né? E foi uma figura muito conhecida, morreu com 98 anos, fez muitos filmes até o final da sua vida, né? Ele fez um filme com a Kate, como é o nome daquela que fez o Titanic? Kate Perry. Não, para! Winslet. Errei de Kate. Errei. E esse filme ele participa como Fala, Ruth, fala, Ruth. Turma, uma fase, dona Maria. Depois do Eli Wallach, o Mário Soares, o doutor Mário Soares, com quem eu tive o privilégio de conversar no Palácio da Ajuda, ao pé do Cais de Lisboa, doutor Mário Soares. E ele foi um presidente, foi primeiro-ministro de Portugal, era um socialista, foi presidente do Partido Socialista Português, onde fica ali no... Fica no... Não, pera um pouquinho. Deixa eu só garantir a sua... Só um pouquinho. Eu pediria que os colegas respeitassem a figura do seu Mário. Por favor. Por favor. Me revolta. Está interessada, doutora. Aqui Vamos, o bispo brasileiro José Ivo Lochaiter e o Noam Chomsky, que é um filósofo judeu-americano que é de esquerda e apoia o Lula até hoje. O Chomsky, né? Ele é muito famoso, muito conhecido pelos seus comentários. E agora, uma das grandes figuras da música popular do mundo. Tem um senhor que liga loucamente. Chamado Armando Manzanero. Armando Manzanero. Agora sim. Atenção. Agora sim. 83 anos de idade, deve ter 1,58 m, né? Isso aí, essa música aí. Vou apagar a luz e outras... Do lado da luna. Isso. Cantor do chifre. Aprendi E o... que puede un beso ser más dulce, más profundo. Meu Deus. Que puedo irme mañana mesmo desde Essa pra matar. las cosas buenas ya contigo las violão aqui, né? Como tu dorme mesmo? Eu vou trazer Estilo de azepã. Eu vou trazer às sextas-feiras o violão, Por isso que as mulheres batem em ti e te abandonam. Às sextas-feiras faremos o encerramento com o violão para suavizar essa bancada mal-humorada aí. Vamos combinar o seguinte, na próxima sexta-feira eu vou trazer o violão e no final do Rabicho vocês dois cantam uma música. Quem me apresentou? Agora sim, Deixa o Mário falar o Eu puxo pro aniversário. cantinho aqui e tal. Eu ouço todo mundo, mas não sim. consigo falar. Aí vocês... Quando der, eu Dona falo. Monique já autorizou lá, nossa diretora... Não, ela mandou, já se cuspiu toda pra mandar a gente calar a Já se boca. Ficou cuspiu uma toda, lagoa mas- ali. Se cuspiu todo pra dizer que não. Então agora que a gente vai Armando fazer. Manzanero me foi apresentado pelo meu querido amigo, faleceu dias atrás aqui, que eu me comovi, o Lúcio Gatica. Ele foi pianista do Gatica, né? Foi pianista do Gatica, talvez o maior compositor popular da história do México. Armando Manzanero. A Xuxa Lopes, atriz brasileira, de aniversário no dia de hoje. A Roberta Close, atriz brasileira, uma vez. completando Eu hoje também. 54 anos de idade. E um cantor americano chamado Damien Rice, que eu acho fantástico, né? Ele fez a trilha sonora de um filme com a Natalie Portman. Natalie, essa figurinha linda. A Julia Roberts,
um filme maravilhoso. Closer. E a música é sensacional. Essa é uma música dele que canta esta música. E já foi bom, já encerramos. Tá bem. Encerrou. Adoro vocês, humor, cultura e assuntos variados. Amo o Vitorino e seus comentários. Parabéns a todos. Boa noite, Magda Beatriz. Parabéns pelo comando da bancada, sempre elegante e bonita. Qual o segredo desse cabelo maravilhoso? André da Cavalhada. André, bem tratado, bons produtos, né? Pinto com boa tinta. Quem cuida do meu cabelo é o Antônio, que faz toda a parte da escova, enfim, e a Terezinha, que pinta o meu cabelo, faz uma mecha, dá uma olhadinha assim lá do Bordeaux. São eles que cuidam do meu cabelo. E eu também. Marne, eu queria só lembrar de um aniversário que talvez tenha passado despercebido. Hoje faria aniversário o Fernandão. É hoje? Título mundial, não é hoje? Não sei. É hoje, sim. Seria em março, né? Segunda também falaram pra gente na Rádio Grenal, mas confirmaram pela reportagem, mas podemos estar equivocados também. Não, mas se a Rádio Grenal diz que é em março, então é em março. Apaga. Ele era peixes, é março. Eu quero me solidarizar com o Vitorino, porque tinha informação de que era hoje também. Não, e muitas pessoas parabenizando. Muita gente recebeu a informação que era hoje. Mas se a Rádio Grenal confirmou, até porque é esporte. É outro departamento. Até porque é esporte. Aqui não é na Rádio Grenal. E embora ninguém tenha perguntado, meu cabelo é cortado na estética mais ninguém tenha perguntado. Eu vou aproveitar também que beijo pro Ali Reis. Vamos sim, deixa eles falarem. Um abraço pra ele. A dona Carmen Barnett, na audiência, bom demais nosso encontro no Coquetel da Centerótica hoje. Abraços a todos, muita luz. Obrigada, Carmen, mas foi um momento muito especial hoje, lá na Centerótica, o Alexandre e a esposa dele, toda a equipe. Receberam convidados para confraternizar a loja, que ele tem há pouco tempo ali naquele lugar, ao sucesso de tudo, a parceria que a gente tem aqui. Então tinha um trio, né? O Gustavo Vitorino de cello, violino. 2 violinos e um cello, um trio de irmãos. 18 de março é o dia do Fernandão. Eu não guardei o nome deles. Mas, olha, maravilhoso. São 3 irmãos, uma menina, 2 meninos, que tocam de forma espetacular. Eu fiquei assim... E músicas maravilhosas, muito feliz mesmo. E sabe quem estava lá, Chicão? Quem? O doutor Estevão. E o doutor Marchetti. O doutor Estevão estava saindo de uma cirurgia. Estava operando ali no Mãe de Deus, Mãe de Deus Center. Estava operando, quando desceu, viu a música, viu a Magda, chegou lá para nos dar um abraço, doutor Estevão. Grande figura. Grande abraço, doutor Estevão. Não esqueçam que neste sábado é dia de Nossa Senhora da Conceição. É verdade. E lá no Mercado Público, a partir das 9 horas da manhã até as 18 horas, Pai Paulinho do Choroquê estará abençoando todas nós, muita saúde, muita felicidade, muito amor, muita paz. Eu, infelizmente, não poderei comparecer, mas tu me representa, né, Chicão? Vou lá, sim, claro. Tá, me Acabei de ser representa. ofendido aqui no não tem aqueles aplicativos de brincadeirinha que você diz assim, põe o seu rosto na câmera e vai dizer qual é a bebida preferida, Pô, botei aqui, apertei e veio todas. Não gostei. Então tu é do meu time. Não gostei. Tu é do meu time. Fala, querida. Convite relâmpago. Domingo tem Grenal Feminino, vai decidir o estadual. Você pode ir. A entrada é 1 quilo de alimento. Às 16 horas estão abertos os portões lá no Beira-Rio. Quem quiser comparecer e ajudar as meninas do futebol. Não vale sal. Sal não é alimento. Sal é tempero. Porque as pessoas gostam de dar sal. Porque é barato. Pois é, mas não pode. Arroz, feijão, massa, tem muita Arroz, coisa feijão, aí. massa, biscoitos. Um pacotinho de massa custa R$1,50, um pacotinho da massa mais simples. Eu gostaria que tu me dissesse onde tu compra isso. É verdade. E a massa dele... Não, tu compra aquelas de... Miojo sai mais caro. O espaguetezinho de 500 gramas. Tá, espaguetezinho de 500 gramas. Terminou o nosso programa de hoje. Um bom final de semana a todos. Não esqueçam, estejam vivos segunda-feira pra gente se encontrar logo depois do Jornal da Pampa. Boa noite. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.